Chegando mais um Dialogamente, eu sou Sabrina Pires e tô aqui para falar de quê? De comportamento, de maneiras de viver neste planetinha. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre futuro. Poderia chamar quem? Um cartomante? Quase isso. A gente vai falar de trabalho, a gente vai falar de amor, vai falar do futuro. Para isso eu chamei Michel Alcoforado, que é antropólogo, pesquisador, apresentador de um podcast imperdível chamado Culpa da Cultura. Bem-vindo, Michel. Obrigado, Sabrina, pelo convite. Eu amei estar aqui. Toda vez que me chamam para trocar uma ideia sobre as coisas que vão acontecendo amanhã, eu sempre acho que tô vestindo a carapuça da Márcia Sensitiva, sabe? Exato. Então vou fazer igual aqui hoje. Trouxe a sua bola de cristal pra gente ver aqui, avaliar. Então já vou te perguntar se a gente tá indo bem pela sua bola de cristal, assim. Porque, aliás, gostaria de explicar, né? Antropólogo é aquela pessoa que busca compreender como o ser humano virou o que virou. E por que a gente tá aqui? E a gente tá sempre incomodado, porque a gente nunca tá entendendo o que a gente tá virando. Não tá entendendo. Então é diante dessa chave do estranhamento, de coisas que a gente não tá vendo, ou tá vendo e não tá entendendo, que a gente começa a fazer antropologia. E respondendo a tua pergunta, eu acho que tem uma questão fundamental, e quem é meu Deus nesse negócio, meu mantra, é MC Marcinho, um funkeiro lá do Rio de Janeiro, que numa música me disse o seguinte: olha, nem melhor nem pior, apenas diferente. Quando a gente compara, por exemplo, né, a transformação histórica das nossas vidas, ou mesmo aquilo que se avizinha para o futuro, a única certeza que está posta é que vai ser diferente. E vai ser diferente na medida em que vai cobrar da gente, cada vez mais, a nossa capacidade de adaptação. Então, vai ter ganhos? Vai. A gente vai poder mais facilmente pedir a comida do dia, encontrar a alma gêmea, arrumar um emprego de uma forma infinitamente mais fácil do que fazemos hoje, dado que o que fazemos hoje é infinitamente mais fácil do que era para gerações passadas? Sim, certamente. Mas diante de um caminhão de soluções, a gente ganha também um caminhão de problemas. Então, vamos ter que nos adaptando. Michel, te ouvindo assim, você sabe que isso é coisa de velho que eu vou falar? Que é o seguinte, você já começa a pensar, nossa, no meu tempo é coisa muito... Mas no meu tempo, quando você lembra, assim, nos anos 80, nos anos 90, era isso, era legal, era analógico, brincava não sei aonde. Isso nessa comparação do MC Marcinho, é melhor ou pior ou só é diferente? Porque a gente tem mania de falar, não, era melhor. Isso aí chama memória editada, né? A gente tem dessas coisas. Quando a gente lembra do passado, a gente só lembra daquilo que a gente quer lembrar. É igual, por exemplo, você olha o futebol dos anos 70, a Copa do Mundo de 70, e aí você fala, meu Deus, esses caras jogavam muito melhor do que os caras que jogam hoje. É óbvio. Quem tá vivendo hoje, ou tá vendo hoje, tá vendo a Copa de 70 de forma editada, só os melhores gols, os melhores momentos. E aí, pode parecer que é melhor, mas era um inferno viver também nos anos 80, né? Você imagina que a gente ficava na frente do rádio para poder escutar uma música e continuar escutando ela, esperando aquela música aparecer naquele horário, com o dedinho em cima do REC, né? Para poder travar ali, destravar o negócio de gravação e levar aquilo pra dentro do carro, no nosso Walkman, ou essas coisas todas, que encostava, a música pulava, era um inferno. E o locutor falava em cima, quer dizer, eu queria matar. Pelo amor de Deus, acabou com a minha música, veio a música, eu consegui gravar, e a pessoa fala no meio. Acabou com o negócio. E aí você fica como na cabeça guardado? Com o locutor falando, você sabia, você repete, vira música. E quando a gente olha pro passado, nostalgicamente, parece que era muito melhor, porque você tinha a possibilidade de ficar naquele momento, curtindo a música, você tinha o seu vinil, você ia na loja de vinil, esperava ansiosamente sair o novo álbum do fulano, da ciclana. Era melhor? Não sei, mas era diferente. Agora, perguntando seriamente, as pessoas estão ansiosas. O Brasil, segundo a ONU, é o país mais ansioso do mundo. De cada 10 pessoas, 2 foram diagnosticadas com ansiedade, com transtorno de ansiedade. E a pessoa vive num inferno. As pessoas estão doentes, assim, elas querem muito resolver o futuro sem se dar conta de que o que a gente está fazendo agora é o que realmente importa, inclusive para o futuro. A ansiedade é uma das doenças do nosso tempo porque a gente não está sabendo lidar com a passagem do tempo. E um dos elementos fundamentais para mim nesse jogo é o esfacelamento da ideia de ciclo de vida. Quando a gente olhava para outras gerações, na geração dos nossos avós, era muito claro que todo mundo ia nascer, crescer, se reproduzir, morrer, mais ou menos na mesma época. Eu brinco que era uma geração do tem que.
Eu tenho que entrar na escola, eu tenho que sair da escola e entrar na faculdade, eu tenho que tirar uma carteira de trabalho, eu tenho que me formar na faculdade, casar, ter filho, curtir os filhos, trabalhar, me aposentar, ter neto e morrer. Era um jogo mais ou menos parecido para todo mundo, porque todo mundo da sua geração ia seguindo aqueles pilares ou ia passando de fase mais ou menos ao mesmo tempo, o que não tinha essa comparação tão grande como tem hoje da nossa grama com a grama do vizinho, porque eu casei, mas o meu colega casou também, ele podia ter um emprego melhor, mas não era tão melhor assim do que o meu. A gente tinha uma lógica mais ou menos similar no avanço da vida. E todo mundo sabia qual era a próxima fase. E se preparava para a próxima fase. O que acontece com a disseminação das plataformas digitais e com a inclusão também, né, das ideias clássicas do que era o envelhecer ou do amadurecer, a gente começa a individualmente inventar cada um a sua própria trajetória. E aí volto no Marcinho de novo. É muito melhor eu ter a chance de inventar uma vida para mim, diferente da minha avó, que foi obrigada a seguir a vida que já inventaram para ela? É muito melhor. Mas me abriu um portfólio de escolhas. E aí é desesperador, né? Aí, quando tem muita escolha, cardápio tem muita opção, você não consegue escolher. Eu sei, quem prestou vestibular sabe muito bem, né? Que era muito melhor, ou pior também, quando você tinha 3 carreiras para seguir quando entrava no curso universitário. Medicina, Direito ou Engenharia. Quando inventaram, sei lá, que o fulano pode fazer antropologia, o jogo começou a pirar, né? O cara pode fazer TI, pode fazer engenharia da computação, da aeronáutica, do oceano, do sol, do mar, da terra, da astrologia. Virou um inferno. Na sua casa, quando você falou antropologia, o que disseram pra você? Que o ROI do investimento tinha sido péssimo, né? Deu ruim. Deu ruim. Você imagina que eu vim de uma família de classe média, a classe média tem um negócio sério, que ela precisa fazer com que os filhos superem os pais. Então, todo mundo, quando é da classe média, cria um filho acreditando que você andou de classe econômica, ele vai andar de executiva. Você comprou um carro velho, ele já vai começar com um carro novo. Você viajou a primeira vez, sei lá, para Araraquara, e essa criança já foi à Disney com 5 anos. Então, é assim que a gente cria. E a educação é o ponto fundamental para essa pessoa superar a geração anterior. E os meus pais me colocaram em todos os lugares possíveis para eu virar uma profissão que desse esse ROI de superar essa geração anterior. E aí chegou lá, né? Tive um erro seríssimo, que com 15 anos eu queria ser jornalista. Isso é um problema. Aí, mas minha mãe entendia o que jornalista fazia. É óbvio que ela pensava que eu ia trabalhar no Jornal Nacional, sentar na bancada, e viver muito bem sucedido e por aí vai. Aí eu assisti a Conexão Roberto Dávila, que era um programa com Roberto Dávila, o grande jornalista, e ele um dia recebeu o Roberto da Mata, que era um antropólogo muito importante. E o Roberto da Mata falou uma opção de coisas sobre carnaval. E eu falei, meu Deus, eu nunca pensei sobre isso. E aí o Roberto da Mata disse no final o seguinte: bom marqueteiro, se você gostou do que eu falei, compra meu livro, porque eu escrevo bem melhor do que eu falo. Aí eu falei, se fala bem, deve escrever maravilhosamente bem. Comprei o livro, não dormi. Eu tinha 15 anos. Não dormi. Como é que é o nome do livro? Carnavais, Malandros e Heróis, que é a tese clássica do Roberto da Mata para entender a sociedade brasileira a partir do carnaval. Não dormi aquele dia. E aí minha vontade era acordar a casa inteira dizendo, vocês precisam ler o que esse homem está falando. No outro dia de manhã fiz isso. As pessoas ouviam dizendo, ficou maluco, né? Fala coisas que não faz sentido, qual é a graça, tudo bem. E ali eu decidi que eu ia virar antropólogo. Minha mãe ficou desesperadíssima, meu pai também, aceitaram, porque é aquela coisa, tem que aceitar, o garoto tem que ser feliz, não sei o quê. Mas minha avó resolveu muito bem. Ela falou, sabe quando tem algum troço que ninguém tá entendendo? A Globo News sempre chamou um antropólogo para falar alguma coisa. Você vai virar isso, você vai falar coisas que ninguém tá entendendo. E de certo modo virei isso. Eu fiz a trajetória acadêmica tal como esperam-se dos antropólogos, mestrado, doutorado, aquela coisa. Mas depois eu decidi que a antropologia era boa demais para ficar presa à academia. E que eu precisava falar com mais gente sobre mais assuntos do que uma trajetória acadêmica tal qual os meus amigos, os meus professores tinham feito. E esse seu jeito de falar isso claramente no seu podcast é maravilhoso. Esse jeito despojado nas suas redes sociais também. Muito com o que está acontecendo, como o MC Marcinho. Tem gente que já está querendo ser antropólogo por sua causa? Por sua culpa? Tem. Isso eu acho muito legal. Eu acho muito legal porque eu tomei meio como ponto fundamental da minha trajetória a ideia de que quando a gente fala com outros públicos, a tradução tem que ser um ponto fundamental do nosso jogo.
Então e acho sempre também, você entende isso muito melhor do que eu como grande comunicadora que se alguém não tá te entendendo, a culpa é sua, não é de quem tá te ouvindo. Perfeito. Então, eu tenho coluna na Rádio CBN, toda vez que alguém discorda de mim, eu não vejo nenhum problema. Se disser, não entendi, aí eu falo, não, tá tudo errado, demite o colunista, que sou eu. Então, eu sempre trago essa coisa da tradução pra dentro da minha fala. E o que tá na boca do povo? Como é que o povo fala? É com funk, é com Big Brother, é com a briga do moço que tá participando, que perdeu a mulher, que não sabe que perdeu a mulher. É com essas coisas do cotidiano, pra ajudar a gente a entender o cotidiano. Eu brinco que conhecimento só serve se for pra ser compartilhado. Na medida em que eu tô lendo livros e tô sentado na minha poltrona, olhando pro teto e falando pra ninguém, não serviu pra nada. É verdade, mas confidencia aqui. Você lê todos esses livros que você indica? Óbvio, os que eu indico, pelo amor sim. de Deus, Não. Michel, como é que você tem tempo pra isso? Não, os que eu indico, Então, sim. peraí, a palestra agora é como gerenciar o seu tempo. Os que eu indico, óbvio que eu leio. Agora, o que não quer dizer que eu brinco que é uma perguntinha, aliás, é uma perguntinha que não faz sentido. Eu sei que a pessoa não lê. Quando ela chega na minha casa, olha meus livros, eu tenho uma biblioteca muito grande, e pergunta, você leu tudo? Óbvio que não. Bom. Óbvio que eu não li 10 mil livros, que eu tenho 10 mil livros. Não dá. Nessa encarnação, eu tô pensando em me aposentar. Não dá pra você ler todos os livros que eu compro muito livro. Acalma meu coração, mesmo que seja mentira. Fala que você tem uma lista grande ali na sua cabeceira que tá esperando pra ler. Eu tenho livros esperando pra ler em todos os cômodos da casa. Maravilhoso, já tô feliz. Podemos ir embora. Não, mentira. Agora vamos continuar. Agora que você me acalmou, queria perguntar pra você que existiu uma foto, não sei se você vai lembrar, que é da Champs-Élysées, que eu acho que foi no Réveillon, se não me engano. E aí tinha uma frase, eu anotei essa frase, que diz o seguinte: nós estamos na geração que não joga videogame, assiste os outros jogarem. Não transa, assistem os outros transarem. Não vive, assiste a própria vida pelo celular. Qual que é o problema das redes sociais hoje? Tem problema? Eu acho que tem um problema na medida que está reorganizando a maneira como a gente se relaciona com o mundo. Isso é uma verdade. No caso da sexualidade, as transformações são reais, né? Mundo afora, os especialistas já vêm chamando a atenção para um apagão sexual nos mais jovens. Sobretudo aqueles que estão agora aí na geração Z, que deveriam estar com os hormônios nas alturas. Exato. E não estão optando em não transar. O que eu tenho observado das pesquisas que faço, né, nas pesquisas que faço, é que não é que eles não estão transando, mas que eles se relacionam com o sexo de uma forma diferente como as outras gerações se relacionavam. Se a gente olha, por exemplo, para os baby boomers, ou para o pessoal que nasceu no pós-guerra, sexo era uma forma quase de ação política diante do mundo. Papai e mamãe deles, né, que no caso são os meus avós, quando foram transaram ou porque o casamento obrigou, ou porque você tinha que iniciar a sua vida sexual para poder marcar sua identidade de homem no mundo. Quando essa geração chega na puberdade ou na fase adulta, eles vão dizer, a gente vai transar para inventar o amor livre. Sim. Que é diferente, por exemplo, dos milênios, que são aqueles que nasceram nos anos 80, que transam para se conectar com o eu anterior, correr com as moças que o lobo, encontrar uma camada da sua espiritualidade, vão pro tantra, fazem jejum sexual para se conectar com a espiritualidade, não comem vegano, não comem carne para poder fazer tal coisa ou tal coisa. Esses jovens agora, eles como são fruto de uma sociedade formada pelas redes sociais, extremamente individualistas, eles fazem sexo com eles mesmos, né? Então eu tenho repetido uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: eles estão gozando muito e transando pouco. O que é isso? Num modelo onde eu entendo que o outro jamais vai ser capaz de me entregar o prazer que eu preciso, eu não preciso do outro. E aí eu dou conta das minhas necessidades sozinhos. Dou conta como? Com sexy toys. Por que a gente agora, né, não tá... Mas isso não é muito pobre? Eu não digo, você tá gozando, maravilha pra você. Mas é muito mais do que isso. Você ter uma relação íntima com outra pessoa. E o trabalho que dá? É verdade. Mas... E que o trabalho que dá? A famosa... Michel, me dá uma luz, não fala isso não. Isso é um ponto importante, né? Ainda mais um trabalho que dá numa ideia, né? Que eu acho que é o grande drama dos milênios, onde o outro precisa ser levado em consideração. Coisa que não tinha nas gerações anteriores, né? Na geração dos baby boomers, é óbvio que as mulheres e os homens transavam. Alguns deles chegavam no orgasmo, outros não. Em geral, as mulheres não.
E o homem não entrava numa crise, eu tô satisfazendo todos os desejos dela, Nem era falado. Nem era falado, era ponto, tô dando conta aqui do meu papel, e ponto, e tá tudo bem, vambora. E a moça tava preocupada, olha, tô transando, a geração anterior não transou, é ponto, vambora. Não é à toa que as estatísticas mostram a quantidade de mulheres que nunca chegaram no orgasmo dentro da sociedade brasileira. Agora, eu tô dizendo, olha, o outro é uma pedra no meu sapato, que é o que é, e sempre foi, né? O modelo de sociedade que a gente está inventando com a invasão dessas plataformas e dessas redes sociais é quando a tecnologia não só ela media as relações, mas ela diminui o sofrimento do contato com o outro. Poxa, mas, Michel, mas o que nos torna humanos assim? É o outro. Então... Não temos escolha. E é por isso que eles estão sofrendo tanto. Os casos de suicídio, de depressão, de problemas de saúde mental também estão orientados por essa dificuldade desses jovens de se relacionarem com esses outros. É um inferno viver com os outros. O ideal era que a gente vivesse sozinho ou vivesse preso à nossa família. Agora, para me inventar enquanto humano, eu preciso do outro. Então, esse outro, se eu não aguento ele de carne e osso, porque ele é incontrolável, Sim. Um outro de carne e osso é incontrolável. Eu me valho dos algoritmos e das edições e dos filtros para caber na minha imagem de outro. Mas para que caminho a gente está indo quando a gente está vivendo tipo um Black Mirror que a gente é validado nas redes sociais pelo número de seguidores, pelas curtidas, não por quem de fato você é, até porque aquilo é completamente editado. Uhum. Não leva justamente para essa sombra doentia de que não é real. E as pessoas só estão olhando o editado, a fantasia, o manipulado e não a realidade, de olho no olho, por exemplo, que é uma outra pegada. Outra pegada. Esse é um ponto interessante porque não é só um problema da edição. Acho que tem um problema também, inclusive, do impacto da gestão dos nossos próprios corpos, né? Essa é uma geração que eu chamo de dopaminérgica. Porque como ela se orienta por curtidas, seguidores, likes, compartilhamentos, quantidade de visualizações, entregas da Shopee e da Shein na sua casa todos os dias, com bugigangas a R$3 que você comprou e ficou feliz da vida, é uma geração que tem descargas de dopamina a todo ponto. E aí a gente conversou com neurocientistas e psiquiatras, mostrando como excessos de dopamina no cérebro dessa geração tem gerado gente mais individualista, mais impulsiva, mais preocupada com o retorno de tudo, um retorno imediato. Não como eu e você fomos treinados. Tem que estudar, ralar, pensar, camelar, carregar processo, segurar fio, um bocado de ano, para um dia sentar aqui no microfone. Então eu acho que eu chego aqui, posso já falar e fazer qualquer coisa. E talvez possa, mas no nosso modelo não era. Mas isso gera descargas de dopamina, mas gera, sobretudo, uma gente mais agressiva também, né? Isso que eu ia te perguntar, quais são os perigos? Muita agressividade, né? E agressividade no sentido não só de violência física, mas agressividade no trato com o outro, porque a diferença do outro começa a gritar para mim com uma força que antes ela era amenizada pela minha experiência e na relação com outros. Então, se eu encontro pouca gente, na hora que eu saio na rua e o moço do iFood não entrega do jeito que eu esperava, eu quero dar no moço do iFood. Porque eu nunca vi aquilo. Zero equilíbrio. Na hora que eu chego na universidade e o professor, por um problema no metrô, não chegou na hora ou não deu aula como eu quero, eu subo lá na direção. E eu digo, tem que mudar isso. É o dono do mundo. É o dono do mundo. Por quê? Porque tá o aplicativo dizendo pra você quer comer o que agora? Tá o Twitter perguntando pra você, o que tá acontecendo na sua vida agora? Tá o Uber perguntando, quer ir aonde? Tá o Tinder perguntando, quem você quer? Tá todo mundo achando que você é importante. E, na real, você não é importante pra ninguém. Exato. Pra ninguém. Então, esse é um desafio enorme, né? Tem uma frase da professora Lucilina Galvão, que ela fala assim, que a projeção do pequeno eu não faz ninguém grande. Claro. Algo assim. Só gera sofrimento. Só que é exatamente o oposto que tá rolando. Claro. E esse é um ponto muito interessante. Eu acho que o caso do Big Brother, dessa moça Vanessa Lopes, né, que saiu porque teve problemas psíquicos, enfrentou... A moça lá do começo. Isso, E uma das cenas que pra mim foi mais chocante nessas primeiras semanas dela lá, quando ela ainda tava bem, era que ela ficou chocada que com 40 milhões de seguidores no TikTok, tinha gente na casa que nunca tinha visto ela. Isso é de bugar a cabeça mesmo.
né? Eu nunca tinha visto Eu aquela nem menina. E eu falei, nunca gente, tinha visto. 40 milhões. E demorei mais um bocado de tempo pra entender que ela tinha ficado famosa dançando mesmo. Só isso. Só isso. Eu fiquei bem chocado. Mas ela, na cabeça dela, aquilo era quase impossível de se imaginar. Como assim? Eu tenho 40 milhões de seguidores, todo mundo da minha idade, quando eu encontro, me conhece. Eu tenho que ficar dançando pra eles. E ela fala de toda expectativa que os outros colocavam sobre ela, que inclusive trazia sofrimento, né? Porque todo músico se aproximava dela esperando que ela dançasse a música pra poder bombar a música dele. Ela chega numa casa que gente com 1 ou 2 anos mais velha que ela não consegue lidar com a ideia de que não a conhecem. É muito diferente, por exemplo, da Débora Seco, que entra no Big Brother e não é reconhecida por um garoto lá da Bahia, o Davi, e ela leva de boa. Tudo bem, gente. Por quê? Porque muita gente não conhece ela. Ela já viveu muito tempo sendo desconhecida. E ela entende muito que tem gente que pode conhecer o trabalho dela, não pode. Isso não afeta em nada. Esse jogo de achar que só porque você tem determinados números de seguidores ou alguém no teu prédio, da tua faixa etária, com a tua idade, te conhece e todo mundo tem que te conhecer, como se a parte fizesse parte do todo, ou desse conta do todo, gera sofrimento enorme. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Opa. E como é que a gente faz para... Não sei se a antropologia tem respostas no sentido de, olha, aqui tá perigoso, próximo passo pode ser mais complicado, talvez sigamos por aqui, por outro lado. Não sei se tem essa resposta, mas existem indicativos para como a gente pode, então, voltar a habilidades analógicas? Inclusive, eu acho que dentro da escola isso às vezes é falado, né? Para que escreva com caneta, lápis, não perca o papel. Isso mexe com o seu cérebro de outra forma, né? Mas é algo que a antropologia, por exemplo, enxerga como... Tem sinais ou não? A antropologia só olha e fala assim, ih, tá ruim. Não, eu acho que tem coisas importantes que precisam ser pensadas, assim. O primeiro ponto é o papel dos pais nesse lugar, né? A gente viveu um dilema nos últimos anos que, com o crescimento das big techs e de outros formadores de opinião onipresentes na educação dos seus filhos, os pais se silenciaram por uma virada interessante. Nas gerações anteriores, os pais... pai, a mãe, a avó, os mais velhos, eram vistos, de certo modo, como repositórios de saber. Então, eu comecei a trabalhar, não fazia a menor ideia como trabalhava, eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e disse, olha, tá acontecendo isso no meu trabalho, como é que você me ajuda? Eles diziam, faça tal coisa, faça outra. Ou se não, eu comecei minha vida afetiva e sexual, eu chegava pro meu pai e pra minha mãe e dizia, e aí? Não saiu pro pai e pra mãe, saiu pro primo. Ou pro primo, ou pra quem fosse, sim, né? E aí, né? Pode ou não pode, faz ou não faz, quer ou não quer, não sei o quê. Com a virada que a tecnologia colocou nas nossas vidas, o que acontece é que não há coisa que seu pai ou sua mãe saiba que eles possam te ajudar. Então, o teu pai que está se aposentando, ele não sabe o que é um grupo de WhatsApp do trabalho. Ele não faz ideia que quer gerenciar seu LinkedIn para continuar no game de arrumar um trabalho. Ele não consegue entender como o ChatGPT pode fazer e-mails de um jeito distinto. E a mesma coisa, ele não faz a menor ideia, se ele tá num relacionamento longo com a sua mãe há tanto tempo, como é que posso conquistar ou encontrar minha alma gêmea com os algoritmos do Tinder? Então não há nada que eu possa perguntar ao meu pai e minha mãe. Nesse jogo, os pais e as mães fizeram o quê? Privatizaram a educação. Pra quem? Pra escola? Antes fosse. Privatizaram pra moça que dança, pro outro que dá dicas, pra tia do YouTube que ensina a fazer bolo e manda mensagens motivacionais, pro filósofo pop, pro psicanalista do momento, pros vídeos da mãe narcisista, pra esse monte de negócio. E aí, sem um mínimo de contorno, a gente não inventa alguém. Algoritmo não inventa ninguém. A gente precisa ter um mínimo de contorno, eu preciso ter repetição, eu preciso ter recorrência para inventar alguém. É assim que a cultura se estrutura. E o garoto está sendo treinado por vídeos passados do TikTok, onde uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não dá, é sofrimento. E nada realmente tem consistência, no sentido de relevância a ponto de se levar mais algum tempo naquilo, né? Você rapidamente vira. Esse é um negócio importante também quando a gente está pensando no processo de formação de indivíduos. A cultura, no dia a dia, ela nos ajuda a hierarquizar saberes. Era péssimo antes? Era. Óbvio que era. Porque eu tinha poucas possibilidades
de entender, por exemplo, que nem tudo que meu pai e minha mãe falavam era o certo, né? Eu tinha que ficar lá até sair da casinha, né? Da caverna do Platão e entender, olha, isso aqui não é o certo, tem outras formas de pensar. Mas o problema é que ali eu tinha uma formação para poder, no mínimo, me contrapor a ela. Então eu aprendia na escola o que era história, para poder dizer, olha, eu aprendi isso, mas eu acho outra coisa, né? Ou eu aprendi o que era casamento, para dizer, olha, eu aprendi isso, mas eu acho que quero outra coisa. Eu aprendi o que era trabalhar com o meu chefe, ou eu aprendi o que era aprender na universidade, para poder, quando sair no mercado de trabalho, dizer, olha, eu aprendi isso, mas eu quero fazer outra coisa. O jogo agora é que, como essa formação ela é totalmente difusa, dispersa, eu nem sei o que eu tô aprendendo e tô me contrapondo, porque eu preciso me contrapor para aparecer no céu, né? Ou para aparecer alguma coisa, para as pessoas olharem para mim. E aí é um dilema. É um dilema porque a gente está criando gente tão adaptável que não se encaixa em nada. Não, e justamente um ponto que você, para pensar no futuro, a gente, Márcia Sensitiva, não, pensando no futuro, a gente também tem que trabalhar desejos e tem que trabalhar o que nós estamos fazendo, onde estamos, né? Isso é uma coisa meio fácil, né? De você imaginar um mapinha, eu tô aqui, quero chegar ali. Mas, se você nem consegue identificar onde você tá, porque você tá tão atacado com tanta informação e tá tão sem contornos, que você não consegue nem mirar. Não. Nem pra onde vai. E aí eu ia falando já do game, você falou, do game do trabalho. Opa! Que a gente sabe que é uma transformação até inédita, né? O que está acontecendo pela velocidade e mudanças de profissões e de cargos, coisas que estão deixando de existir e outras tantas que estão surgindo. Mas eu fico imaginando o que a gente já sabe que muita gente não vai ter trabalho. Por causa da tecnologia, que vem para facilitar, mas também faz isso. Por outro lado, a gente tem um monte de gente que faz o quê? Tudo parece que vai ter máquina fazendo. É uma geração perdida? Só tem uma saída. E aí que está a dificuldade. Diante da invasão das máquinas querendo cada vez mais se parecer com os humanos, só vai restar a gente se parecer cada vez mais com os humanos. Nós. O resgatar a nossa humanidade há um ponto que a máquina não vai conseguir fazer. Porque esse negócio de que a inteligência artificial vai dominar todos os trabalhos é uma baboseira. Porque as máquinas, elas pensam como um código de 0 ou 1. Elas organizam, talvez de um jeito mais fácil, coisas que os humanos já pensaram. Qual é o grande problema que elas colocam pra gente? Elas vão cobrar cada vez mais numa velocidade gigantesca que a gente mude a nossa capacidade de pensar. E é esse pensamento que vai agregar valor no mercado de trabalho. Então, gente que pensa não perderá emprego. Então, gente que tem capacidade, né, de encontrar soluções novas, de identificar camadas pelo que é dito, de comunicar através da ironia, de levar em consideração, por exemplo, as multiplicidades e as dificuldades da audiência que está ouvindo a gente. Gente que tem capacidade de modular pensamento para ser entendido, não vai perder emprego em nenhuma função. Pode ser advogado, pode ser recepcionista, pode ser jornalista, pode ser antropólogo. Agora, gente que não vive do pensar sobre o pensar, mas vive só do resultado do pensamento, eu só faço todo dia a mesma coisa, essas máquinas vão capturar rapidamente. Então, o desafio aqui, que eu acho que é um desafio enorme para as próximas gerações, é como é que elas exercitam o pensar sobre o pensar. Que é como elas conseguem, a todo momento, quando estão fazendo coisas, continuar pensando sobre o que fizeram. E não hoje, postei a foto, acabou, morreu, vou só ver o que tipo de curtida apareceu aqui na minha porta, ou quem viu minha foto, ou quem comentou. Esse pensar sobre o pensar é a única coisa que vai salvar a gente das máquinas. Porque só nós, humanos, conseguimos fazer isso. Como a gente faz? Para se humanizar. Voltando a fazer o que os humanos faziam, né? Andar na rua, escutar os outros, encontrar com os outros, ler, ver filme, debater sobre o filme, sair do celular, né? Ou voltar a viver como os humanos. Eu não tô dizendo, e eu penso aqui que às vezes os papais aí que estão ouvindo a gente estão na escola com aquele drama, dou o celular para essa criança ou não dou? E aí o desafio é enorme, porque a criança tem 10 anos, ela... Na escola, todo mundo tem celular, ela é a última. E o mundo precisa de celular. E aí o pai fica em dúvida, eu vou criar um ET
ou vou criar alguém protegido desse mundo doido que tá aí? Eu diria que não é nem 8, não é nem 80. Dá o celular com limite, que eu acho que é a grande dificuldade dos pais hoje. É usar o celular, entendendo que de vez em quando deixa ele na cozinha e vai ler no quarto, porque se estiver do lado dele você não lê nada. Entendendo que os vídeos do Netflix são muito legais, mas de vez em quando buscar um cinema clássico que ninguém mais fala é bom pra gente lidar com outras linguagens de cinema que não são essas dos nossos tempos. Entender que o algoritmo do Spotify pode ser muito legal para dar dicas pra gente, mas o amigo que ouviu tal coisa na viagem pode nos ajudar também. Posso traduzir um pouco do que você disse como repertório? Repertório é o caminho fundamental para a gente gerar novas conexões e conseguir pensar sobre o pensar. E falando em repertório, vamos falar de amor. Ó, se você não ouviu ainda Tudo é Culpa da Cultura, vai lá e ouve. Tem a primeira temporada. Isso. Que é só sobre amor. Mas, gente, não é esse amorzinho que você tá pensando. É coisa boa. Não vou aqui dar spoiler, mas eu não sei qual que eu gostei mais. Se era do poliamor, do Sugar Daddy. Esse negócio de Sugar Daddy, então, bugou minha cabeça. Mas então, vamos aqui. Tá. A gente vai se relacionar com robôs? Tipo aquele filme... Ela, né? Ela. Como é que é o nome dele? Joaquim Fênix. Isso mesmo. Aquilo é muito, muito longe. Olha, faz anos eu vi uma reportagem, sei lá onde, que os jovens japoneses não estavam se relacionando com outras pessoas, eles tinham bonecas infláveis. Ou se não, bonecas em 3D, né? Projeções de pessoas que eles casam até. Sim. Tem casos bastante fortes dessas jovens japoneses casando com bonecas que não existem. Meu Deus. Eu diria pra você o seguinte, o ponto fundamental é que os robôs, eles vão conseguir, de algum modo, assumir um papel importante nas nossas vidas. Já posso adiantar aqui que você, se está conversando com alguém no Tinder, já teve algum momento de contato com um robô. Por quê? Porque eu preciso mandar uma mensagem. Eu não sei o que eu escrevo. O ChatGPT escreveu para você? Eu te mandei aquela mensagem, você está se relacionando com o robô. Então, ou quando a gente fica conversando com a Alexa, dá bom dia pra ela, eu vejo essa gente que dá bom dia pra ChatGPT, fala todo educadinho, porque acredita que o ChatGPT vai ser melhor se tiver lá uma educação especial com ele, tá se relacionando com o robô. Agora, por que não dá pra amar robô e não vai dar pra amar robô? Porque quando a gente ama, a gente gosta, é daquilo que o outro entrega pra gente, mas é daquilo que o outro me obriga a entendê-lo, mesmo quando ele não entrega aquilo que eu quero. É nesses encaixes e desencaixes que uma relação permanece. O grande dilema de qualquer relação social, seja ela afetiva ou não, seja ela amorosa ou não, é que a gente precisa manter o encontro na corda bamba. Você já se separou, Michel? Óbvio, tem idade suficiente. Não, é porque do jeito que você tá falando, parece que sempre vai ter jeito. Mas não, às vezes, esse é que é o dilema, porque às vezes a gente só se dá conta que a quantidade de desencaixes foi superior aos encaixes depois. Depois que separa, você olha pra trás e fala, ali a gente começou a se perder. E ninguém percebeu. E como é que a gente se perde? A gente se perde porque eu começo a levar a minha vida para um lado. Você começa a levar a sua vida para o outro e eu não dou conta mais de sustentar algo que te satisfaz e nem você dá conta mais de sustentar algo que me satisfaz. Agora, se tiver só satisfação, não tem amor. Não tem amor. Eu preciso, dar conta de chegar com um sapato que você vai falar assim, isso aí não, amor, né? É isso aí, vou te dar um sapato no teu aniversário pra provar pra você que eu amo você. E a pessoa odeia os sapatos que você dá. Fulano, não. Aí você traz todo o seu narcisismo e diz, eu vou ensinar fulano a comer comida japonesa de um jeito que ninguém comeu. Isso é amor. O papel de entendimento e de desentendimento também, mas sobretudo de entendimento do outro na sua dificuldade, é um ato amoroso. Não vai dar para fazer isso com o robô. O robô, também tem um problema muito grande, que ele trabalha na lógica da repetição. E o que a gente quer num relacionamento de 30 anos, 50 anos? Ser surpreendido. Que saia do celular, gente. Não dá. Não dá. Mas olha, eu queria... A gente já tá caminhando aqui pro final, mas aqui eu tenho uma farmacinha que são das emoções. Então, antes de eu te perguntar sobre felicidade, porque eu te entrevistei na série, que é a Ciência da Felicidade, e você ganhou legiões aqui de fãs que amaram tudo que você disse, porque você falou em multicrises. Já vou te perguntar disso. Então. Vamos aqui à farmacinha. Farmacinha tem
alguns elementos aqui que são livres, tá? Uhum. Sem contraindicação, sem efeitos... Efeitos colaterais podem ser, mas podem ser positivos. Por exemplo, omeprazol, despertol, relaxol, inspirina, rock'n'roll, alegrol, gargalhol, risotril e buscopas. Uhum. Escolhe um para você dizer sobre o seu momento. Eu acho que isso aqui é o ponto fundamental da vida. Inspirina. A gente precisa dar conta, para aguentar isso aqui, de se inspirar com o que não tem graça. Como é que você se inspira? Eu me inspiro na surpresa. Para mim, esse é um ponto fundamental. Então, tudo que eu não estou entendendo me interessa demais. Eu morro de medo, que é o meu do neurótico, os psicanalistas vão dizer, de não ter mais nada que me inspire. Se esse dia chegar, eu prefiro ir embora. Se eu estiver aqui, ligando a televisão da minha casa, e nada me perturbar, nada me levar à vida, nada me colocar no game de novo, nada me fizer repensar aquilo que eu estou fazendo, eu não preciso estar aqui. Baixou aqui a minha massa sensitiva, não. É que eu tenho a impressão que você sofre do oposto. Se é que é sofrer, né? Que muita coisa te chama atenção. Ah, claro. E que não te faltam inspirações. Claro, mas isso é uma batalha. E aí, exatamente, como é que você faz com tantos pratinhos, tantas... eu quero saber sobre isso, sobre aquilo, já que carnaval já tá no bolso. Eu fiz eu ia ser acadêmico, né? O que é isso? Assim, eu ia virar professor universitário. E a coisa que me dava um choque quando eu tinha 20 anos, e eu achava que eu ia virar professor universitário, era... Meu Deus, como eu vou dar conta de pesquisar o mesmo assunto 40 anos? Porque naquele tempo, na academia, na universidade, o professor titular era um cara que começou estudando religião na graduação, fez mestrado em religião, doutorado em antropologia da religião, tese livre docência em antropologia da religião, tinha todos os livros sobre religião. E eu dizia, eu gosto de tudo. Eu não posso. E aí, na graduação eu estudei envelhecimento, no mestrado eu estudei senadores, política e comunicação, e no doutorado eu estudei ricos no Brasil. E foi libertador para mim quando eu achei que eu podia estudar tudo. Porque me interessa tudo mesmo. Mas e aí, você não se sente, às vezes, generalista demais? E eu acho que o mundo é cada vez mais dos generalistas. Sorte a minha que eu sou generalista, senão eu não tinha chegado aqui. Michel, hoje eu vou te pagar um café, porque tá me libertando aqui. Porque sabe que eu fui ser jornalista por isso, né? Mas eu gosto tanto disso, mas tanto daquilo, mas e tal coisa? Eu falei, o jornalismo ele pode falar sobre tudo. Vamos nessa. E que bom. Isso não quer dizer, de maneira alguma, que alguém que é generalista é mais raso do que alguém que é especialista num determinado tema. Porque o que um generalista tem que ter? Ponto fundamental. A capacidade de gerar conexões entre coisas que um especialista jamais terá porque está olhando só para o mesmo lugar. Perfeito. Então não adianta você saber muito sobre tudo e não conectar nada com nada. A grande capacidade que você tem que ter, se é um generalista, é olhar para o Tinder, para o algoritmo, para o fulano que está casando, para a entrada da religião e falar, como é que isso aqui dá em alguma coisa? E colocar o Sugar Daddy, MC Marcinho e ainda dar um amém. É isso. É isso. Obrigada. Você também foi minha inspirina. Tá ótimo. Então, só pra gente ir pra reta final, e você se especializou, né? Estudou sobre envelhecimento. Eu queria saber como o Michel Alcoforado está envelhecendo diante de tantas transformações e exigências. Porque o game tá aí, no trabalho, no game do love, tudo, né? Eu tenho medo. E eu não tenho medo de ficar velho, do envelhecimento biológico, nenhum. Eu não tenho medo da morte. O que eu tenho medo, que é algo que eu vou na contramão do que é o envelhecimento hoje, é que, pra mim, eu quero viver a minha velhice fora do game. Eu acho que eu vivi demais o game. Você diz do amor? Não, do trabalho? Da vida. No sentido tudo. de, eu quero estar um velho preocupado só com a temperatura do burrito na praia. Perfeito. Eu não quero, e aí respeito, tá? É importante ficar claro, respeito todo mundo que tá com 80 anos trabalhando, 87 até o último dia, foi no escritório, respeito fulano que tá com 80 anos querendo saber como é que o TikTok se for. Eu não tarei. Nem me espera. Nem me espera. Não terei redes sociais, não vou estar jogando no Google, eu vou estar preocupado com a temperatura do mojito, porque eu acho que essa é a graça dessa fase da vida. Por um aspecto importante. Aí, o tema do etarismo é decisivo, a gente precisa debater, ele é importantíssimo, porque ele retira pessoas do jogo que queriam estar. E a gente tem que dar direito a elas de estar no game. Agora eu, que fiquei batalhando para entrar no game a vida toda e jogando esse negócio na sua última potência,
com 80 anos não vou estar. Acabei de ler uma entrevista de um neurocientista que escreveu um livro e eu, obviamente, não vou me recordar aqui o nome dele, até porque acho que é indiano. Você foi pra Índia, né? Tem histórias ótimas sobre a Índia, sobre casamento na Índia. Mas quem quiser ouve o seu podcast. Mas e ele dizia o seguinte, que meio que falando que as pessoas não devem se aposentar, porque... e aí ele falando... Como que a gente garante a saúde? Então, tem o sono, alimentação, exercício, blá, blá, blá. E o trabalho, ele diz que quando a gente se aposenta, existe uma coisa psicológica, né? Que muita gente sente perder a utilidade no mundo, como se a nossa produção fosse só isso na vida. Mas o que diz esse neurocientista é que a gente perde o estímulo. Você acha que perde o estímulo? A gente perde o estímulo numa sociedade onde a gente vendeu para todo mundo que você existe a partir da sua profissão, do seu crachá ou daquilo que você diz que faz para poder pagar suas contas. Isso eu acho perigosíssimo. Eu digo para todos os meus alunos, quando eles me chamam para dar aula dentro dessas pós-graduações de trabalho, eu digo para eles o seguinte: querido, não coloque a sua identidade no trabalho. Por uma questão fundamental. Marx, o velhinho, esquecido, se ele falou um monte de besteira, ele falou algumas coisas que prestavam. Relação de trabalho, desde sempre, é uma relação de exploração. Eu não posso colocar a minha felicidade numa relação que eu tô sendo explorado. Porque esse é relacionamento abusivo. O teu patrão ou a marca que te contrata é um boy lixo. Só que é um boy lixo que você precisa para poder enfrentar até o seu último dia. E tá tudo bem. Não tem nenhum problema. Desde que você saiba o game que você tá jogando. Estamos conscientes. Quando eu começo a colocar, né, o cerne da minha felicidade naquilo que paga as minhas contas, eu tô totalmente fora da casinha. Porque eu não tô conseguindo entender que eu tenho que usar o trabalho como forma pragmática para poder dar conta do meu sustento, né? Ou dar conta da minha vida. Ah, mas uma atividade... E aí, quando eu tô falando de trabalho, eu tô falando de um trabalho remunerado, que você é obrigado para, né, ir lá para poder pagar as suas contas. É óbvio que eu, com 80 anos, vou estar lendo livro, posso escrever uma resenha se eu quiser, posso vir aqui no teu podcast para falar contigo? Posso, mas não me sinto obrigado a. E esse é um ponto importante, assim, porque esse modelo de sociedade que esse neurocientista está trazendo é um modelo de sociedade que foi inventado nos anos 80, que é um modelo de sociedade que acredita que a gente só existe se for produtivo. E não, né? Não. A gente cuida e treina crianças para elas serem adultos produtivos. E a gente agora está acreditando que os velhos têm que ser até o último dia das suas vidas produtivos. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser consciente, eu tenho que ter autonomia na velhice, eu tenho que ter independência na velhice, eu tenho que ter possibilidade de inventar a vida que eu quero ter. Porque se a velhice é um processo contínuo de desligamento da sociedade, né, é a pulsão de morte por si só, a gente vai se desligando, vai perdendo interesse na vida, eu preciso ter possibilidade de inventar essa vida da forma que eu quero. E se eu quero não trabalhar, eu vou encontrar sentido em outros lugares. Talvez eu encontre no gamão, na petanque, né, na boleba, sei lá, no baile da terceira idade, no passeio de excursão, sei lá, para ir Araraquara. Eu vou encontrar em outros lugares. A gente não pode achar que o trabalho é produtor de sentido, o único produtor de sentido na nossa vida. É um tapete muito ruim, porque se te tiram, você cai bonito, se você fica em cima dele. É claro. Né? A gente não pode estar com o pé em um tapete nenhum. Exato, porque qualquer um pode tirar, mas você não tá lá. Então você nunca vai tomar esse capote aí. Então, tira o crachá quando chega em casa, experimenta que vida é essa que você leva. Toda vez que eu vejo alguém que diz, não quero parar de trabalhar nunca, eu fico imaginando que essa pessoa nunca teve um final de semana. Ou que ela nunca teve férias. Eu odeio tirar férias. Porque eu lembro como é que é a vida. Ai, dói voltar. Primeiro dia, primeira semana, você tá enlouquecido. Você lembra o que é a vida. Só que você tem que voltar. Boletos. Ó, só pra gente finalizar, você falou durante a nossa entrevista, e essa parte não foi ao ar, mas me marcou pessoalmente. E você falou assim, como as pessoas... Eu até usei no texto, tá? No texto lá da ciência da felicidade. Que você fala... você falando para mim, disse que nós vivemos num mundo de multicrises. E principalmente a questão climática. Então, com essas novas gerações, mas nem precisa ser nova, né? Das mais novas. A gente já tá muito alarmado. Falando, gente, mas talvez, e a todo momento,
podemos chegar no ponto de não retorno e etc. E as catástrofes acontecendo. Minha pergunta é, como lidar com essa pessoa que lembra, nossa, existe vida, existe felicidade. E ao mesmo tempo a gente vê o mundo meio que se acabando por várias questões ali do lado. Como que é? Eu acho que o caminho fundamental é você dar conta de inventar um futuro para você. E eu acho que esse é um ponto, assim. O que esse mundo da permacrise, da multicrise que a gente vai vivendo, tá tirando da gente é a possibilidade de pensar no futuro. E não dá para aguentar isso aqui sem ter futuro. A gente precisa de projeto. A gente precisa de organização desse presente para chegar em algum lugar. E antes isso era dado pela sociedade. E agora isso cobra que a gente invente pra gente. Quando você traz a ideia, né, desse neurocientista dizendo, olha, não dá pro fulano manter esse vício de vida, essa pulsão de vida sem trabalho, é um modelo de vida onde eu espero que o outro diga pra mim que futuro é esse. E o desafio nosso para aguentar viver nesse mundo onde tem dengue, coronavírus... Tudo junto. Crise em Brasília, golpe sei lá onde, é a gente entender que o nosso futuro a gente inventa. E a gente precisa dar conta de inventar esse futuro, independente dos outros. É óbvio, né, que para botar de pé qualquer futuro imaginado, eu preciso dar conta de fazer acordos contigo, né, e fazer acordo com os outros. E vou ter que ceder e vou ter que ganhar. Mas a gente tem que imaginar o nosso futuro sozinho. Talvez isso seja a única coisa que as máquinas jamais farão, nem os animais jamais farão, nem as formigas jamais farão. E só a gente, individualmente, é capaz de fazer pela gente. Mas aí tem que ser muito amigo próprio, né? Amigo de si, né? Terapia, né? Terapia, grupo de escuta, terreiro de candomblé, ir na igreja, qualquer coisa dessa que te ajude a entender quem é você e quem são os outros. E falando nisso, se você tivesse aqui, já que Márcia Sensitiva baixou aqui, temos uma bola de cristal, por que não podemos pensar numa viagem no tempo? O que o Michel de hoje falaria para o Michel dos 18 anos? Eu acho que eu diria, foi bem melhor do que você achou que ia ser, hein? Só vai que... Vai! Curte! Isso. Vai, mas curte! Isso, curte! Muito bem. Michel, super, super obrigada. Eu achei que é isso, né? As coisas simples são imensas e é isso que você trouxe na sua bola de cristal. Que bom. Obrigada. Até a próxima, Michel. Obrigado a você. Michel Alcoforado, que é antropólogo, e ele tem o podcast que eu, de novo, vou recomendar, porque sou fã, Tudo é Culpa da Cultura. Porque, afinal, podia até ter a ver, tudo é culpa da cultura. Porque Michel é ótimo e ele fala exatamente a nossa língua, não tem em termos acadêmicos, às vezes até tem, mas ele explica rapidamente, é muito bom. E eu agradeço ao Michel e a toda a equipe que faz o Dialogamente, que está nas plataformas de áudio, à sua escolha, e os cortes dessa conversa. Você também acompanha nas redes sociais do Jornal da Gazeta. Dialogamente tem apresentação minha, Sabrina Pires. A pauta é do Caio Canavieira, a produção da Natália Galego. O estagiário é o Guilherme Fonseca. A nossa equipe técnica de hoje é a Gisele Sartini e a Marina Orfali. E a gerência de jornalismo é da Valesca Quintela. Um grande beijo e não esqueça de curtir a vida. Até a próxima. Tchau.